Salve, ouvinte da T, tudo bem? Que bom ter a sua companhia nesse comecinho de semana com o nosso Pode T, falando sobre saúde. Professor Everson Krum, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Bom dia, uma boa semana a todos nós. Boa semana para todos nós. Vamos falar hoje sobre infecções? Então, Isso? É isso mesmo, Eduardo. Pensei no fim de semana, o que a gente podia falar, trazer uma analogia, uma comparação de como é que o nosso corpo responde a infecções. Boa. E daí, isso eu uso nas minhas atividades, nas minhas aulas, vamos compartilhar essa ideia, né? E isso é motivado, Eduardo, por causa dos relatórios de vacinação. Os relatórios são muito preocupantes, porque segundo um último relatório que eu tive acesso, a cobertura vacinal do público infantil acima de 6 meses e até 6 anos de idade está em 17,48%. É muito pouco. Paraná, Ponta Grossa? Paraná. Gestantes, outro grupo de prioritário, 36,94%. E idosos, 34,25%. Então, a meta é 90%, se não me engano, de público. Se atingir 80% já está bom, porque daí o vírus não circula. Já não circula mais. Né? Não circula com tanta facilidade. Sim. Né? Mas é muito preocupante esses dados em relação a essa cobertura vacinal. Então vamos lá, Eduardo. Vamos fazer uma brincadeira e você participa junto também. Vamos lá. O nosso sistema de defesa contra infecções, vamos imaginar que é como se fossem as forças de segurança de uma cidade. Então, o que tem nas forças de segurança? Você tem guarda civil, você tem polícia militar, você tem bombeiro, você tem exército. E, avançando um pouco mais, dependendo do local, você tem aeronáutica, você tem marinha. E cada um com suas atividades muito bem definidas, como é que elas fazem para desempenhar suas funções. Certo. E no nosso corpo, nós temos quartéis. Esses quartéis estão localizados principalmente na região embaixo do ouvido, na região da garganta, embaixo aqui na axila, na região da perna e por dentro do corpo também, na pele, no fígado, no rim, em vários dos nossos locais. Mas o que é? São glândulas, professor? São pequenos, são nódulos, né? São linfonódulos, onde são quartéis, onde tem um exército ali pronto para agir. Olha, não sabia. Então vamos fazer uma comparação. Quando você tem um determinado tipo de infecção e ele está aumentando, essa infecção está aumentando, o agente é levado para esses quartéis ou esses quartéis ficam tem um movimento mais ativo para combater. Por isso que fica inchado. Por isso que dá para sentir numa infecção. E o médico, quando vai fazer um exame, ele vai procurar esses lugares para ver quem exame. Amígdala, né? É um lugar. Aqui embaixo da mandíbula, embaixo da orelha. Então, começa a palpar para ver se não tem algum desses quartéis mostrando que tem uma atividade intensa. Então, nesse quartel tem o quê? Tem bomba e tem soldado. E tem os comandantes, né? Mas isso é o quartel, tá bom? Agora, vamos imaginar que teve um bairro de uma cidade, entrou o tráfico. E o tráfico começa a tomar conta. Entra numa casa, vai numa outra casa e vai ocupando seu espaço. E isso é um agente externo que entra no nosso corpo. Ele entra, vai num tecido, vai lá, se divide e aumenta e vai expandindo, né? E no primeiro momento não se tem a noção de que tem uma infecção, mas está lá. Tem alguns boatos, tem alguma coisa estranha naquele lugar. E vai tomando conta. E vai crescendo, e vai aumentando. Chega uma hora que tomou conta. Tomou conta do bairro, tomou conta da cidade. E aí são disparados avisos. E agora vamos comparar isso com o nosso corpo. No nosso corpo entrou alguma coisa pela boca, pelo nariz. A pele teve um corte. Seja vírus, seja bactéria, seja o que for. Entrou no nosso corpo. No primeiro momento, começa a se dividir e o corpo não dá conta. A partir de um determinado momento, nota, opa, tem alguma coisa errada. Quem é que vai lá, no nosso caso fictício aqui? Vão lá primeiro a Guarda Civil. Vai a Guarda Civil, no nosso caso são um tipo de células chamada linfócitos. Eles chegam lá e dizem, o que é isso aí? E começam a mandar sinais
para os quartéis avisando, tem confronto aqui, vai ter confusão, vai ter problema. Tá? E manda um aviso também para a central dizendo, vamos dar uma esquentada nesse lugar aqui para subir a temperatura para dificultar eles de trabalhar, que é a febre que nós temos quando tem infecção. Sim. E aí começa serviços especializados, vão identificar o que é isso aqui. Isso aqui é um negócio que precisa do BOP, que precisa de um batalhão especial. Aí vem o batalhão especial. Não, isso aqui nós damos conta. E começa aquela movimentação, aí fecha a rua. O que fecha a rua é entupir, fazer a obstrução do nariz. Olha aí, hein? Então não vamos deixar fugir daqui. Então fecha o nariz, que é para dificultar. Aumenta no nosso corpo aumenta a coagulação, que também é uma forma de dificultar o andamento do agente invasor. E começa o combate. Dependendo do que for, vai um tipo de célula. Dependendo da gravidade, como é especializado, né, vai um outro tipo de célula. Então vamos dividir. Quando é vírus, vai o tipo dos linfócitos. Esses linfócitos, basicamente, eles têm duas funções. Tem um que vai lá, identifica e se agarra no agente externo, e o outro vem e manda granada, e daí morre todo mundo. Tá? Esse é um tipo. Quando é vírus, geralmente acontece dessa forma. Quando é bactéria, é um outro tipo de célula de defesa que vem, incorpora aquilo ali, joga substâncias e, dependendo da substância que ele joga, ele morre junto e forma um líquido amarelado, que é o pus. Então, é um líquido resultado de um tipo de infecção. Normalmente é bactéria. Quase todas as vezes é bactéria que acontece isso. Então, quando você tem escarro, né? Tem catarro. Muco, catarro, é porque geralmente teve bactéria envolvida. Olha aí. Mas na questão dos vírus, também tem mecanismo de defesa que pode deixar a garganta mais arranhada, né? Inflamada. Mas nem tanto como uma bactéria. Perfeito. Tá bom? E isso é para combater. Depois que isso termina, entra um terceiro tipo de célula que vem e varre tudo, junta e joga fora. Como é que joga fora e dependendo do lugar onde é que joga fora? Pode dar vômito, pode dar diarreia. Então significa que o corpo está jogando fora. Tá? Às vezes pode ser que a infecção começou já no intestino, então já vai dar... Já vai ser mais rápido. Já vai ser mais rápido. Então, basicamente, esse é o modelo de defesa. O que acontece? Às vezes não, como a gente falou ali do tráfico, às vezes não consegue dar conta. Então tem que ser mais tiro, mais pancada, coisa mais forte para combater. E quando faz isso, então imagine, joga granada, joga morteiro, joga tudo, destrói a comunidade. Sim. Então destrói partes do corpo. Sim. E a reação continua, mais intensa, e vai destruindo. Chega uma hora que acaba destruindo o próprio corpo na tentativa de combater o invasor. E é o que nós vemos em algumas doenças, que são as complicações. As complicações das doenças acontecem porque a resposta é muito exagerada. Então, você tem que equilibrar a resposta com medicamento para ajudar a combater. E nós usamos o quê? Nós usamos medicamento para febre, quando é vírus, para amenizar. Então, nós usamos alguns medicamentos que é para diminuir o sintoma. Alguma coisa para abrir a rua. Né? Só que, como nessa comparação, tem que tomar cuidado. Não usar medicamento desnecessariamente, senão você atrapalha a resposta. Então, com muito cuidado o que eu vou dizer agora... Olha só, hein? Diarreia. Tem diarreia que faz bem. Se ela não demorar muito, por quê? Porque está jogando fora. Sim. Né? Então, coisa de 24 horas com diarreia, 2, 3 episódios, desde que se reidrate, usa esses isotônicos aí que tem à venda, usa esses aí e deixa, vai a diarreia, compra um estoque maior de papel higiênico e se prepara e vai se combatendo, tá bom? Voltando à nossa analogia, o que é uma criança? É uma criança que as forças de segurança ainda não estão preparadas. Estão sendo formadas, porque aos poucos, ela é pequena ainda. Então, precisa de reforço. O que é o idoso? A força de segurança muitos já estão aposentados, já saíram e não tem. O que você faz? Vacina. A vacina, você enche de soldado na criança.
Você enche de soldado pronto para combater no idoso, que é como se fosse numa guerra lá, mais soldado. Então você despeja soldado. Põe soldado lá que é a vacina pronta. Ela já está preparada, é um exército preparado que você coloca na criança, que ainda está formando, e coloca no idoso e na gestante. Por quê? Porque o dele está um pouco mais silencioso. No caso do idoso, muita soldado já aposentou, você precisa repor a força de segurança. Então, no caso da gripe, você põe lá soldados especialistas em combater a gripe. Você Exato. não vai pegar a gripe? Pode pegar, mas os soldados vão estar prontos para combater isso. E o sintoma vai ser bem menor. Porque como você tem muito soldado, né, ele já vai, já no começo, já combate, tem algumas reações, um pouquinho de dor de cabeça, mas não é nem comparado do que o tráfico tomando conta, que é o exemplo que a gente deu. Que interessante, hein? Puxa vida, então, esse é o nosso professor. organismo. Olha, que aula para a gente entender um pouquinho sobre vacina, sobre infecções, sobre... Olha, e os exames laboratoriais, muitos exames laboratoriais, eles fazem o quê? Eles mostram como é que como é que estão as forças de defesa. E aí você já imagina, ó, isso aqui é bactéria, isso aqui é um vírus, né? Quem interpreta, Sim. Isso aqui pode ser bactéria, isso aqui pode ser vírus, isso aqui pode ser uma alergia, porque tem uma força de segurança lá que é especializada para alergia. Então, quando é alergia, é essa que aumenta, e os outros não estão aumentados. Então, isso aqui deve ser alguma coisa de origem alérgica, sabe? Esse sintoma é de origem alérgica. Então, esse é o nosso organismo. Espetacular, como sempre. Que bom. Começamos a semana mais bem informados, professor. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Boa semana para o senhor. Boa chuva aqui na cidade de Ponta Grossa. Vamos em frente. Boa semana para todos nós. Até segunda. Até segunda. Obrigado a você que esteve conosco. Amanhã estamos de volta. Valeu.